A CPI das Americanas acabou ontem e o relatório aprovado, inclusive, apontou um total de quantos indiciados pela fraude? Vocês querem adivinhar? Vocês querem que eu dê 10 segundos para vocês colocarem no chat quantas pessoas vocês acham que o relatório da CPI das Americanas apontou como sendo responsáveis pela fraude? Vou contar até 3. 1, 2, 3. Isso mesmo, 0 pessoas. CPI das Americanas aprova relatório que evitou apontar culpados. A notícia aqui da Carta Capital, né? Até o momento, investigações mostram uma fraude contábil para esconder um rombo de ao menos 20 bilhões de reais. É mais do que isso, né? Fala-se em 40, 50 bilhões de reais, né? A CPI das Americanas aprovou na terça-feira o relatório apresentado pelo deputado Carlos Chiodini, que evita apontar culpados pela fraude bilionária na varejista. Ou seja, aconteceu uma fraude. O maluco dessa história toda é que a empresa admite a fraude. Então, assim, não é ninguém que está falando, é a própria empresa que está falando. Aliás, foi a empresa que veio a público em uma coletiva de imprensa e falou: olha, nós temos um. Chamaram inicialmente de inconsistências fiscais, né? É um nome bonito, né? A linguagem burocrática ela é criada para mentir para as pessoas, né? Vocês sabem disso, né? Teremos contingenciamento de verbas. O que é isso? Vai faltar dinheiro, né? Acabou o dinheiro, né? Temos aqui uma inconsistência fiscal. O que é isso? Passaram a mão no caixa das Americanas e mentiram para o mercado, né? O parecer foi aprovado por 18 votos favoráveis e 8 contra. No documento, o parlamentar Carlos Chiodini, vamos falar de novo, eu já falei sobre o Carlos Chiodini, aliás, que participou de um treinamento, de um programa político do Lehman, da Fundação Lehman, então eu não preciso dizer mais nada aqui, né? Eu não vou nem avaliar a qualidade do programa, nem nada. Agora, de fato, é um cara que era o relator da CPI das Americanas. Um dos controladores das Americanas era o Lehman, depois virou acionista de referência, né? No linguagem popular, assim, vamos colocar assim, gente, era o dono, tá? O patrão. Senão a gente fica nesse negócio, acionista de referência, controlador, não sei, ninguém entende o que era. O pai era o dono. Lehman era dono das Americanas. Ele e outros 2 grandes sócios. O Carlos Chiodini participou de um programa da Fundação Lehman, né? De democracia, sei lá o que, blá, blá, blá. Então, assim, primeira coisa, esse relator deveria se declarar impedido quando foi participar dessa CPI. Primeira coisa. Isso não aconteceu, eu levantei essa bola aqui no Desperta, né? Nada aconteceu. E aí, no documento, o Carlos Chiodini afirma que o conjunto probatório converge para um possível envolvimento de pessoas que integravam o corpo diretivo da companhia, ex-diretores e ex-executivos. Mas diz que os elementos colhidos durante o trabalho da CPI não se mostraram suficientes para a formação de um juízo de valor seguro bastante para atribuir autoria e para fundamentar eventual indiciamento. O que o relator está falando aqui? Olha, a gente fez uma CPI e parece, né, pelo que a gente viu, que os ex-diretores e os ex-executivos cometeram uma fraude. Mas, contudo, pessoal, os elementos colhidos durante a CPI não nos permitem indiciar ninguém. Agora eu vou perguntar uma coisa. Foi pedido algum tipo de quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático dos ex-controladores? Resposta: não. Foi sequer cogitada e colocada em votação, muito menos, o convite para que eles participassem da CPI? Alguém, por acaso, na CPI das Americanas, viu o Jorge Paulo Lemann sentado lá, como nós vimos o general Heleno ontem? Não. Beto Sicupira? Não. Herman Telles? Não. Então, meu caro Carlos Chiodini, é matematicamente possível acontecer o seguinte: se o senhor não investiga, o senhor não tem elementos suficientes para indicar. Não lhe parece uma coisa meio óbvia? Eu acordo às 5 horas da manhã para fazer esse programa e às vezes eu acho que eu tô fazendo papel de palhaço aqui. Isso aqui que o relator falou ontem é chamar a mim e a vocês de idiotas, de palhaços. Isso seria o equivalente, porque veja bem, uma CPI é uma comissão parlamentar de inquérito.
a comissão, enquanto ela está instaurada, ela age, grosso modo, com as diferenças que há, obviamente, ela age como uma delegacia de polícia. Cada deputado, cada senador que participa da CPI é um investigador. Tanto é assim que a CPI tem poderes para pedir quebra de sigilo, por exemplo, e prender pessoas. Nós vimos na CPI da Covid que uma pessoa saiu presa de lá porque mentiu durante o depoimento. Isso é o equivalente a você mentir durante o interrogatório da polícia. E o delegado olhar e falar, não, você está claramente mentindo. Né? Então tem poderes de polícia. Ora, se um delegado abre um caso para investigar uma fraude fiscal em uma empresa, um delegado, esqueçam a CPI, tá bom? O delegado foi lá e abriu o caso. A PF, vamos supor. A PF vai lá investigar a fraude das Americanas. Se a PF não pede nenhuma quebra de sigilo bancário, não faz nenhuma diligência, não pede nenhuma quebra de sigilo telefônico, não pede nenhuma quebra de sigilo telemático, e não convoca ou convida as pessoas envolvidas para serem ouvidas, como diabos ela vai ter elementos para indiciá-las, senhor Carlos Chiodini? O senhor está fazendo as pessoas de palhaços, tá bom? É importante a gente, 7h15 da manhã, pelo menos pontuar aqui, já que não vai acontecer absolutamente nada em relação a esse caso, que o senhor acha que nós somos idiotas, mas alguns de nós aqui que estamos vendo esse programa, felizmente não somos. A gente consegue saber quanto é 1 mais 1, né? A gente sabe o ABC. A gente acorda cedo aqui, o deputado. Se o senhor, que participou de um programa da Fundação Lehman, vira relator da CPI das Americanas, do Lehman, durante a CPI, o seu grupo político, que está comandando a CPI, porque era a maioria ali, não tem interesse nenhum em fazer investigação, não pede quebra de sigilo dos controladores, que são os principais nomes das Americanas. Isso é o equivalente ao senhor investigar uma organização criminosa, que não é o caso aqui, porque não podemos saber, porque os senhores não investigaram. Agora, isso é o equivalente ao senhor Carlos Chiodini, se o senhor fosse delegado e estivesse investigando uma organização criminosa, e o mundo inteiro soubesse que os capos da organização, que os chefões são o fulano, o beltrano, o ciclano. E o senhor simplesmente ignorasse a existência dessas pessoas. Foi exatamente o que os senhores fizeram nesta CPI. Sem pedido. Vocês sequer convidaram. Veja bem, eu não estou falando nem em intimá-los como investigados. Porque uma CPI pode intimar alguém ou pode convidar alguém. Os senhores sequer convidaram o Jorge Paulo Lemann e os seus 2 sócios para participar da CPI. Quanto menos pedir a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático deles. Então, por óbvio, deputado, não vai haver elementos para indiciá-los. A matemática está bem clara aqui, né? Eu estou deixando isso aqui registrado porque, de novo, não vai acontecer absolutamente nada com essa gente, protegidos da maneira como foram. Agora, vamos deixar escancarado aqui. Esta CPI foi criada para fazer fumaça, para eventualmente gerar capital político para meia dúzia que participou dessa CPI. Tem gente muito boa lá, já vou falar de alguns. E para no fim das contas, sabe para que ela serve? Para marketing, porque a partir de agora, Lemann, Telles e Sicupira vão poder falar o seguinte: veja bem, nós fomos inclusive investigados por uma CPI e não aconteceu nada. Então, o resultado dessa CPI reforça a posição das pessoas que deveriam ser investigadas e responsabilizadas. Isso aqui é jogo de cena. Jogo de cena. Democracia fake de compadrio. Broderagem, parceria. Isso aqui é o nome desse negócio, é isso aqui. Tá bom, senhor Carlos Chiodini? Então, o senhor, por mais boa vontade que tenha, PMDB de Santa Catarina, né? Também, se gostou do que eu falei, gostou. Se não gostou, não gostou também. Não, isso não é problema meu. Se o senhor tivesse feito um trabalho decente na CPI, a gente não estaria debatendo esse assunto aqui, né?
E agora o Sérgio Rial, que era o presidente das Americanas, que assumiu as Americanas e depois divulgou a fraude, quer fazer um acordo para encerrar o processo sobre as Americanas na CVM. Então é assim que isso aqui vai acabar, tá bom, gente? A defesa do Sérgio Rial indicou à CVM, Comissão de Valores Imobiliários, que deseja fazer um acordo para encerrar o processo relacionado às Americanas, no qual ele é réu. O ex-CEO relâmpago da varejista fez a indicação em 1º de setembro, e esse movimento lhe garante 30 dias úteis para apresentar uma proposta de termo de compromisso, expressão da burocracia da CVM para acordo, né? Para a gente passar um paninho. Vamos lá, passar um paninho. No mesmo processo, a defesa de outro réu, João Guerra Duarte Neto, também indicou que pretende apresentar um acordo. O executivo substituiu interinamente o Real no comando da companhia após a revelação de fraude contábil multibilionária nas Americanas. Diretoria financeira também quer um acordo, né? Então, outros diretores que também estão envolvidos nisso também vão pedir acordo. Então, no fim das contas, gente, a CPI virou um documento político de salvo-conduto, um passa-pano, um grande cartão de visitas, principalmente para os bilionários, os 3 bilionários, para dizer, não, gente, ó, veja bem, a gente foi até investigado por uma CPI, ninguém encontrou nada. Bom, é claro que ninguém encontrou nada. Ninguém encontrou nada porque ninguém procurou nada, né? Se você não procura, você não encontra. Né, senhor Carlos Chiodini? Se vocês não procurarem, obviamente vocês não vão encontrar, né? Não vai cair um chumaço de papel com provas do envolvimento de ninguém nessa fraude de uma árvore quando o senhor estiver caminhando por Brasília. Posso imaginar que não caia. Que bom se caísse, né? Não vai acontecer. E agora essa gente vai tentar fazer um acordo na CVM, não haverá investigação em relação a isso, e tudo isso passará como a maior fraude da história do mercado de capitais do Brasil, em que absolutamente nada acontecerá. Nada. Aliás, eu fiz a comparação aqui, né? Para quem gosta de usar o argumento da política, do roubo, do petrolão, da Petrobras, não sei o quê, vai de novo a comparação aqui para a gente encerrar esse assunto. Total de dinheiro que foi contabilizado no caixa da Petrobras, que foi recuperado durante toda a Lava Jato. Toda a Lava Jato. 6 bilhões de reais. Não está exatamente claro se esse dinheiro veio mesmo, se voltou e nem para onde foi, que aliás é o que está sendo investigado pelo Corregedor Nacional de Justiça, o Luiz Felipe Salomão, agora, em relação ao dinheiro da Lava Jato, para entender exatamente onde essa grana foi parar. 6 bilhões. 6. Tá bom? 6. A fraude das Americanas é quase 10 vezes o tamanho disso. No passado, reviraram o país de cabeça para baixo. E foi dar em Bolsonaro. Esse foi o resultado da coisa toda. Agora, isso aqui é notícia de rodapé de jornal do Brasil. Não está na manchete de nenhum portal. Nenhum. Nem ontem, nem hoje. Ontem foi o relatório e hoje é o pós-relatório. Não está na principal parte de nenhum jornal e nenhum portal do Brasil. Zero. Zero atenção para isso. Tá bom? E assim acabamos a CPI das Americanas, né? Uma notícia importante que já tinha saído, quero deixar registrado aqui, porque foram os 2 únicos parlamentares que foram lá fazer um trabalho sério na CPI. O Tarcísio Mota e a Fernanda Melchiona apresentaram um relatório em separado. Infelizmente é um relatório que não tem um valor no sentido de que você consegue dar encaminhamento com ele, né? É uma forma de protesto. Então, o PSOL, através dos deputados federais Tarcísio Mota e Fernanda Melchiona, protocolaram, já tinham protocolado na semana passada, né? Mas agora com o relatório final, para a gente dar luz a isso aqui, um relatório separado da CPI das Americanas, o documento paralelo apresentado pelo relator Carlos Chiodini, né? Esse documento paralelo pede a responsabilização do trio de acionistas majoritários da companhia por abuso de poder. E isso está dentro da lei, inclusive. A lei a qual eles deveriam responder. E, obviamente, não vão. Então, mando aqui os meus parabéns para o Tarcísio e para a Fernanda, porque foram os 2 únicos deputados que entraram ali de maneira séria, querendo fazer alguma coisa, não iam conseguir fazer nada, mas pelo menos conseguiram ali apresentar um relatório em separado no final. Isso aqui fica como um documento histórico. Esse aqui era o relatório das Americanas que deveria ter sido e não foi. Aliás, muito melhor do que esse, porque obviamente a Fernanda e o Tarcísio não tiveram o poder de quebrar os sigilos desses 3 senhores e muito menos de ouvi-los, né? Caso tivessem feito, a coisa teria saído melhor ainda.
Tá bom? E assim acabamos, né? Que beleza.